João. Os irmãos conseguem enxergar ali? Amém? Lá atrás, consegue ver? Irmão lá atrás, conseguem ver? Amém? Temos a mexer. Terceira de João. Irmão, nós não temos tempo para mexermos aqui. Mas, se você quiser chegar um pouquinho mais para frente, com bondade. Terceira de João. Agora ver o versículo 21. Terceira de João, 21. E as letras aqui foram colocadas aqui para um ambiente menor. Melhorou aí o tamanho da letra, irmãos? Pequeno. Os irmãos estão lá atrás, conseguem ver? Irmão, só vindo para frente, um pouco mais para frente mesmo, aí nesses lados mais próximos. Mas vamos ministrar a palavra de Deus. Terceira de João, capítulo 1, versículo 21. Primeira de João. Terceira de João, capítulo 1, versículo 15. Aí sim, agora sim, né? Nós vamos ler dois versículos em terceira de João. Versículo 2 e versículo 15. Versículo 2 e versículo 15. 2 e versículo 15. Quem encontrou, quem achou. Glória a Deus. Vamos ler. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Quem tem outra tradução e pode ler para a gente aí bem forte? Uma tradução diferente da minha. Amado, desejo que tudo vá bem em todas as Desejo coisas. que tudo vá bem em todas as coisas. Que tenha saúde. Que tenha assim saúde. como bem vai a tua alma. Assim como bem vai a tua alma. Versículo 15. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos falar sobre o tema. Como é que está escrito ali? Leia bem forte. Como o Espírito sara as feridas do coração. Como o Espírito sara as feridas do coração, ou as feridas da alma. Então, veja bem. Todos nós temos uma alma. A nossa teologia define o ser humano como uma tricotomia, ou seja, possuindo corpo, alma e espírito. É claro que existem outras tradições que definem o homem apenas como parte material e parte imaterial. E cada uma das tradições, tanto a nossa como a dos outros irmãos, como os batistas, os presbiterianos, cada tradição tem a sua interpretação e tem a sua defesa, né? Mas nós não vamos tratar desse assunto aqui, e não é nem necessário, porque já debateram tanto sobre esse assunto. Eu acho que não existe mais nada de novo para debater acerca disso. Mas nós temos uma alma. Você tem uma alma. O que é a alma, irmãos? A alma é a parte imaterial de um ser.
No caso, quando nós falamos da alma, nós estamos falando dos seus sentimentos, do seu coração, do seu intelecto, seus sentimentos, sua vontade, procedem da alma, Cada um de nós tem uma alma, e é nesse nível que nós vivemos as nossas angústias, as nossas dores, as nossas alegrias e os nossos traumas. A Bíblia chega a dizer que Jesus angustiou-se em seu espírito, ou melhor, em sua alma. Essa palavra angustiou-se é a palavra grega tarasso, é a mesma palavra para outro texto que vai dizer que Pilatos se angustiou. Ou seja, mostra que Jesus é humano e estava sujeito às fraquezas humanas, até mesmo à angústia. O que eu quero dizer, irmãos, é que todos nós estamos sujeitos a termos alguma ferida em nossa alma, em nosso coração. O grande problema nosso é que nós enxergamos as pessoas pelo menos de duas maneiras. Primeiro, nós queremos enxergar as pessoas como um espírito desencarnado, que não tem corpo e que não tem alma. Aí nisso a gente não fala sobre cuidado com o corpo, porque tem até o pecado da gula faz sucesso em nosso meio, e aí come. Um amigo meu que foi consagrado a pastor, no primeiro dia a irmã meteu logo uma palmada na barriga dele, deu-lhe uma pancada na barriga dele, ele bem magrinho, disse: isso não é barriga de pastor. Pastor é barrigudo, com a barrigona em cima. Então nós desprezamos o cuidado com o corpo e também muitas vezes com a alma. Nós vemos também as pessoas apenas, geralmente, irmão, no meio da igreja, nós vemos as pessoas apenas por aquilo que elas podem produzir. Nossa, fulano tem habilidades, ele dá conta de vários. Eu vejo, por exemplo, as pessoas falando de Spurgeon, que ele chegava a ler 30 livros por mês. Ele era pastor de uma igreja de mais de 6 mil livros, ou melhor, de mais de 6 mil membros. Ele pregava no mundo inteiro, ele fazia tanta coisa, mas Spurgeon sofria de depressão. Então, eu tenho certeza, não existe, mas tem um livro, A Depressão de Spurgeon. Eu tenho certeza que a depressão de Spurgeon estava associada à carga excessiva de trabalho que ele carregava. Então nós passamos a ver uns aos outros apenas como capacidade de produção, a ponto de nós não nos preocuparmos com o sentimento do coração do outro. Isso é muito sério, irmãos, principalmente para líderes. Ouçam bem, eu vou dizer uma coisa aqui, sem querer provocar, sem querer mandar recado para ninguém, mas falando de um pastor. Quando o pastor sai de uma igreja, nós nos preocupamos com o impacto que provoca em sua família, em seus filhos, em seu relacionamento. Nós nos preocupamos com isso, irmãos. É uma questão a se analisar. Entendem? Um líder que deixa um departamento de forma abrupta, ele não rendeu, ou alguma coisa ele pisou na bola, mas e o impacto que provoca na vida dele? Uma pessoa que divorcia. Qual é o nosso acompanhamento, nossa preocupação? Como é que está o coração dele ou dela? Como é que estão os filhos? Geralmente a gente tem muitas críticas, tem muitas palavras para dizer, a gente tem muita opinião sobre a vida do nosso irmão. Alguém que termina um relacionamento, tudo isso, irmãos, tudo isso passa por algo muito sensível, que é o coração, que é a alma do indivíduo, que é a pessoa. Então, isto é muito sério essas questões. E é um assunto tão sério que até para falar você tem que saber como falar, porque aí você pode falar sobre cura da alma, aí no final o povo pode estar mais doente.
depois de uma pregação de uma mensagem. É uma coisa séria. Então, irmãos, Rick Johnson, ele diz o seguinte, que todos temos alguma ferida da infância. Algumas são pequenas e outras são monstros que dilaceram a alma. Todos nós, irmãos, podemos trazer da infância alguma ferida. Tem aquelas pequenas feridas, mas tem aquelas que são grandes, que nos corroem por dentro. Ian Luft disse que a infância é o solo que andaremos o resto de nossas vidas. É claro que eu não concordo com o que a psicanálise faz. O que a psicanálise faz? Em negar o conceito de pecado. Mas veja bem, muito do nosso comportamento é determinado por feridas que foram causadas em nossa infância. O que pode provocar feridas? Atente bem para isso, não está ali no slide. O que pode provocar uma ferida é um abuso. Abusos causados por palavras. Palavras que afrontam, palavras que entristecem. Às vezes o irmão pisa na bola, aí eu desço a ripa nele. Palavras. Às vezes eu piso na bola, vacilo, aí você me dá uma pressão, uma pancada, então eu tenho que ter um coração curado, para eu não devolver a pancada a você. Isso é muito sério. Na infância, as palavras que os pais direcionam aos filhos. Tinha um certo, não é irmão, que ele contava uma história de como ele acordava, como acorda o filho do pobre e o filho do rico. Aí disse que o filho do rico: acorda, meu amor, acorda, meu anjo, acorda, meu bem. O danonezinho já está pronto para o meu filho. Está aqui a chinelinha, deixa eu colocar no teu pé. Ao filho do pobre: acorda, miserável, diabo do... Acorda, infeliz. Mamãe, ora, minha mãe. Irmãos, parece muito engraçado, né? Mas a palavra, ela atinge o coração da criança. Ver um pai dizendo assim: um vagabundo desse, chamando o filho de vagabundo, uma criança. Um infeliz desse, um desgraçado desse. Então, irmãos, essas palavras, elas ficam lá no coração, elas ficam lá na alma, elas provocam sentimentos. Abusos físicos, maus tratos. Eu não estou dizendo que você não pode dar uma cipuadazinha para o seu filho. Claro que hoje a gente não pode nem dizer que pode mais, né? Eu não estou dizendo isso, mas eu lembro da história da criança que chegava dizendo: eu queria morar na igreja, e na hora de ir para casa ela não queria, se agarrando na porta, e o pai puxando ela: não, eu quero ficar na igreja. E alguém chegou, disse: por que tu quer morar na igreja? Ela disse: porque aqui o papai é bem bonzinho, mas lá em casa ele mete a taca da mamãe. Vamos apanhar, não é coisa boa, irmão. Apanhar todo dia é ruim, irmão. Isso é muito sério. Como eu descobri que um pai batia, que um marido batia na esposa, eu já estava desconfiado. Aí eu disse assim: meu filho, vem aqui, filho dele, faz um desenho bem aqui da tua família. Aí ele fez um desenho, irmãos. Olha como é a mente da criança. O pai com os braços bem grandão, e a mãe sem braços e com o rosto fino aqui. Aí eu disse: esse desenho aqui não está normal. Eu chamei: meu filho, por que teu braço tem, por que teu pai desenhou com esses braços grandes e tua mãe desse jeito?
Aí ele disse: é porque o papai bate na mamãe. Então, irmãos, abusos físicos provocam ferida na alma. O abuso sexual provoca ferida também. Mas tratando dos abusos físicos, por exemplo, uma mulher que ela quer bater no marido, ela xinga, ela quebra tudo, pode ser um homem também, né? Não é só uma mulher que faz essas coisas. Ela xinga e quebra tudo. É pecado o que ela está fazendo? É pecado. É pecado, nunca deixará de ser pecado. Mas deve-se estudar a história dela, ver a história dela desde a infância, porque na infância pode ser que ela tenha tido um pai violento. Então, qual é a imagem de homem que ela guarda? É a imagem de um homem violento ou abusador. Se ela sofreu abuso sexual, ela vai guardar essa imagem. Fica no inconsciente ou no subconsciente da pessoa. Então ela está querendo, o marido nem entende as reações dela, mas na verdade ela está vendo o marido, mas a imagem interna que ela tem de homem é a do pai. Ela quer punir o pai, porque ainda não o perdoou. Olha, irmãos, como essas questões são muito sérias e profundas. Abusos sexuais também é algo muito sério. Por que os pastores das igrejas chegaram à conclusão que os banheiros feminino e masculino deveriam ser um de um lado e outro de outro, irmão? Por quê, irmão? Isso é muito sério. Até mesmo dentro das igrejas nós devemos ter muito cuidado. Teu filho é uma criança, é um pré-adolescente, é um adolescente, vai ao banheiro. Pode ser numa clínica, pode ser na igreja, onde quer que for. Acompanhe ele até a porta. Não solte ele sozinho. Então, abuso sexual provoca feridas no coração. E abusos os mais diversos. Os mais diversos. Traumas da infância, ou da adolescência, ou da vida adulta. Porque até na vida adulta nós estamos sujeitos. Eu conheço um professor chamado Antônio Mascoli. Ele desenvolveu uma síndrome do pânico como: ele estava na porta de casa quando sofreu um assalto, e o cara, na hora de sair, mandou um tiro no amigo dele que estava do lado. O amigo morreu. Ele acudiu o amigo, ele cuidou da família, preparou tudo, esteve à frente de tudo, tranquilo, em paz, tranquilo. Foi para o velório tranquilo. 5 dias depois, quando ele vai sair de casa, ele pega uma tremedeira tão grande, tão grande, tão grande, começa a chorar, começa a chorar, começa a chorar. E ele, psicólogo, aí ele entendeu que estava desenvolvendo uma síndrome do pânico. Então, são muitas das circunstâncias. Claro que a gente não espera que nenhuma dessas aconteça conosco, e eu creio piamente, positivamente, que não há de acontecer nem comigo nem com você, que podem, mas são circunstâncias que podem provocar feridas em nosso coração. Por isso, irmão, nós devemos ter paciência uns com os outros, que não é fácil de desenvolver hoje. Dia desse, até um dos nossos irmãos estava perto de mim nesse dia, eu levei um grito porque eu fiquei tão mansinho, mas não foi ninguém daqui não. Certo almoço por aí. Aí eu digo: oi, irmão, paz do Senhor, viu? Paz do Senhor, meu irmão. Quero lembrar que a senhora é crente, viu? Tá bom, me perdoe aí, foi mal. Desculpe aí, foi mal. Não, por quê? Eu digo: vixe, rapaz, até para pedir perdão aqui tá difícil, deixa quieto, deixa para lá. Então, irmãos, feridas. As feridas, a questão das feridas é que elas afetam a nossa vida, afetam as nossas decisões,
Um coração ferido. Por exemplo, eu conheci uma moça que casou com um rapaz, que eu digo aproveitador. Por quê? Porque ela tinha uma ferida, porque ela era desvalorizada em casa, porque dizia a ela que os seus pais amavam mais a sua irmã do que ela, sendo que a irmã era mais dócil, mais ajudadora, e ela mais bruta, mais zangada, temperamento mais difícil. Então ela querendo fugir de casa, é aquela coisa, né? Sai de casa porque o pai é o delegado e depois casa com um bandido. Aí ela, para fugir de casa, casou com um rapaz, aí depois descobriu que o rapaz era um abusador. Levou logo um chute na perna e correu chorando para casa do papai. Então, é um coração ferido que tem que tomar uma decisão. É por isso, irmãos, quem é solteiro, para namorar tem que estar bem resolvido com sua família, com Deus, consigo mesmo. Ah, mas ele está carente, ela está carente, fulano vai fazer muito bem para ela, mas pode ser que ela não faça o bem, ele não faça o bem para ela. As pessoas, para tomarem decisões, principalmente decisões para a vida inteira, devem estar muito bem resolvidas, porque depois que a pessoa toma a decisão, aí ela lembra, mas naquele tempo eu não estava bem, por isso eu tomei aquela decisão. Se eu estivesse bem, se fosse agora, mas já decidiu. As feridas da nossa alma, elas afetam as decisões da nossa vida. As feridas do coração, elas também afetam os relacionamentos. Nós tratamos um ao outro de acordo com o estado da nossa alma e do nosso coração. É por isso que quando eu tenho aprendido isso, compreender primeiro, ser compreendido depois, irmão, isso é uma chave de felicidade para mim, porque aí eu não fico zangado com a pessoa. A pessoa fala algo, responde bruto, eu digo, não, ele deve estar passando por algum problema, deve ter alguma dificuldade. Eu penso logo nisso, eu penso logo assim, é um pecador miserável, precisa do perdão de Deus, talvez não foi restaurado, ou está atravessando um problema em casa. É o que diz aquela oração, né? Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, compreender que ser compreendido, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. São Francisco estava à frente para dizer essas palavras. Mas se você ler uma biografia de São Francisco, ele era um homem usado até com dons espirituais, e temente é porque transformaram ele em outra coisa que não era para ser. Mas, irmãos, as feridas da nossa alma afetam os nossos relacionamentos, afetam o dia a dia. Elas nos afetam em nosso trabalho também. Elas nos afetam em nossos sonhos. Então tem muita gente que sonhava, mas depois que o coração ficou ferido, não tem mais sonho algum. Está querendo desistir, largar tudo. E as feridas, elas provocam aquilo que se chama de ciclo da ferida. Ou seja, quem está ferido tem a tendência de ferir. Pessoas feridas ferem. Líderes feridos ferem, adoecem pessoas. Pastores feridos ferem, adoecem pessoas, adoecem igrejas. Então, nós devemos ser, primeiro, a primeira coisa é, vamos conversar aqui contigo para saber como é que está a pessoa, como é que tu estás, se tu pode assumir tal cargo, se aguenta essa carga, se aguenta muitos cargos, se suporta. Eu disse para um amigo meu que tinha um bocado de carro, que eu estou que nem ele, um bocado de carro. Aí eu digo, rapaz, é o seguinte, está que nem um palito de fósforo, qualquer hora essa chamazinha apaga.
Irmão, ele teve, um amigo meu pastor, ele teve, quase que surtou, ele disse, ué, quase que eu fico louco, por pouco. Aí entrou de licença para se curar, para se restaurar. Poderia ter sido tratado antes, se fosse discipulado e pastoreado, porque pastores também precisam ser pastoreados, e nem sempre os irmãos da igreja têm maturidade para lidar com um pastor em problemas. Por isso tem alguns amigos meus que eu digo logo para ele: rapaz, se tu está mal, fala logo que tu está mal, não queira ser um super-homem, diz logo que tu está ruim, que tu está morrendo, larga a igreja por um tempo e vai te tratar, que tu vai adoecer a igreja, e ninguém sabe o que tu está passando. Então, irmãos, tudo isso é muito sério. São pessoas abandonadas que abandonam, são pessoas desprezadas que vivem de desprezar, são pessoas feridas que vivem de causar novas feridas. Olha, irmão, que coisa séria. Então nós temos aqui alguns slides que nós vamos ler aqui. Mas existem alguns sentimentos que são perigosos. Um deles é a ira pecaminosa. Agora você olha para cá, é a ira pecaminosa, que nós falamos um dia desse sobre isso. Ira pecaminosa, dentre os termos gregos para destacar, para a ira destacamos orgue e tumos. Ambos podem significar raiva ardente. Existe a ira justa e existe a ira pecaminosa. A ira que Jesus sentiu lá no templo, quando ele derrubou as mesas e botou todo mundo para fora, os cambistas, era a ira o que, irmão? Santa, justa. A Bíblia diz: irai-vos. A Bíblia nos manda, a gente tem que se irar de vez em quando, irmão. Mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Mas existe a ira pecaminosa. Leia bem ali, ao interpretar Efésios 4:31, nós não vamos ler aqui, mas leia ali, a ira, leia bem forte, gostejar, profundamente enraizada, que resulta em explosões periódicas de cólera. É evidente que a ira é uma forma de ódio, produzindo os mesmos resultados prejudiciais, tanto para o indivíduo iracundo, como para o objeto do seu ódio. O objeto do ódio é outra pessoa, né? No caso desse cara aqui, o objeto do ódio, eu não sei quem foi, mas ele ficou com a ira muito grande que quebrou aí uma porta, uma janela de vidro. A ira, nós não vamos falar muito disso, já falamos um dia desses, os irmãos devem lembrar alguma coisa. Inveja, outro sentimento perigoso. Irmãos, se esses sentimentos estão muito frequentes e dominando, significa que você precisa ser curado interiormente. Inveja, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é o que, irmãos? É a podridão dos ossos. Provérbios 14:30. Trata-se de um sentimento de desprezar por causa da prosperidade que alguém alcançou. Leia aí em Gênesis, leia bem forte. Todos juntos, 1, 2, 3 já. Em Gênesis. Então, olha, em Gênesis, você vê o que Isaac faz? Abre um poço. O negócio de Isaac é que onde ele abre um poço, dá água. Aí os outros lá se matavam abrindo o poço e não dava água. Tem gente, irmão, que é desse jeito. Todo mundo já botou um comércio naquela rua, mas parece que na hora que ele coloca, começa a dar certo. Todo mundo já tentou aquela profissão. Rapaz, isso aqui não vai dar certo para ti, isso aí não dá certo. Aí na hora que ele entra, deu certo. Né? Pastor José já disse que a inveja é o mal da pessoa que tem a mesma. Ele não vai ter inveja nenhuma. Ah, sim. O irmão está dizendo que o pastor José, ele diz assim, que a inveja, ela é da pessoa para com a pessoa que tem ou a mesma profissão. Do pastor com o pastor. É o pastor com o pastor, é o pedreiro com o pedreiro, é o cantor com o cantor, o pregador com o pregador. Nunca vai
Vai ter um cantor com um pregador, não vai dar. É sempre assim. É sempre assim. A inveja é perigosa, irmãos. A inveja é perigosa. Então, como lidar com a inveja? Isaac continuou cavando. Cavou um poço, jogaram tudo. Furaram jogaram tudo desse aqui. Eu cavo outro mesmo. Quando tiver chão, eu estou cavando. Vou deixar isso aqui parecendo um queijo. Ou a lua, mas eu vou cavar. Entulhar aqui, ele vai lá e cava em outro lugar. Entulhar ali, ele vai em outro lugar e cava. É continuar trabalhando. É continuar trabalhando. Agora, irmão, você não precisa ser afobado ou fobar, né? Alguém diz assim: não cante o seu sucesso com voz alta, porque a inveja tem ouvidos aguçados. A inveja tem ouvidos aguçados. Então não precisa você estar fobando o tempo inteiro, dizendo que você é o que deixou de ser. Não. Deixe que as pessoas vejam. Mas o invejoso, ele tem que aprender a lidar com o crescimento e a prosperidade dos outros. O meu pai dizia assim: meu filho, você pode ser bom, e de bom você pode se tornar muito bom, você pode se tornar ótimo, mas saiba de uma coisa: sempre vai ter gente melhor do que você. Sempre vai ter gente melhor do que você, mas o importante é que você seja melhor que você a cada dia. A competição não é com os outros, é com você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. Você tem que vencer você mesmo. A sua preguiça, os seus espíritos, as suas dificuldades, a sua vontade às vezes de levantar da cama, a sua vontade, o seu medo de fazer algo, de encarar um novo desafio. Você tem que vencer você mesmo. E não ficar amargurado da vida e com inveja de alguém que está fazendo algo. Vá em frente, que Deus é contigo. Inveja. Vamos adiante. O próximo ali diz o que, irmãos? Leia lá. Pessoas. Ciúme é fruto de grande insegurança. Então a pessoa que é ciumenta, ela é insegura. Gente que tem ciúme de namorado, de namorada, de amigo, de igreja, de grupo. Meus irmãos, eu falo isso, eu não gosto de estar falando demais de mim não, mas eu falo isso debaixo da cruz de Cristo, entendo Deus por minha testemunha, porque eu nunca dei ciumento, velho. Nunca tive ciúme de namorada, nunca tive ciúme de esposa, sempre tive cuidado, mas nunca andei ciumento. Nunca andei. Namorando com a Janice, ela tinha as amigas dela da igreja, tinha dia que ela saía com elas. Até hoje a gente às vezes vai em Bacabal, ela diz: Wesley, eu quero sair com a irmã fulana, a irmã fulana, nós queremos sair só nós. São amigas dela da infância lá da igreja que ela congregou. Não, minha filha, pode ir. Eu vou ficar, não vai fazer o que lá com elas? Claro que ela é muito caseira, ela não está andando muito, mas ela tem que andar, irmãos, né? Tem que andar, a pessoa tem que andar. Ela não vai andar grudada comigo o tempo inteiro. Tem que andar, ir na rua, né? Não quero que vá muito em loja, se precisar ir. Até que ela é controlada. As promoções, meu irmão. As promoções são um terror. Dá vontade de jogar uma bomba em cada loja. Olha, irmãos, o ciúme de grupo, ciúme de igreja. Ah, porque os irmãos lá gostam do pastor fulano. Irmão, deixa eu gostar. Se a pessoa gosta, é porque aquela pessoa em algum momento da vida foi importante para ela. Algum momento ele fez, um dia que ela estava enferma, um dia que ela estava doente, um dia que ela precisou tomar uma decisão. Algum momento ele é alguém importante. Eu lembro quando eu estava ali no Angelim,
Um irmão que por lá passou, foi dirigente, muito querido, muito amado, já saiu do nosso ministério já. Aí voltou para lá para colocar um ministério. Meu irmão, ele fez a cabeça de uma irmã e fez uma reuniu mais de 50 irmãos da Subsede na casa dessa irmã, primeira reunião dele, para mostrar o projeto dele de como seria a igreja. Aí no outro dia tinha irmão, pastor, cuidado, o irmão fulano está chegando aí, o povo gosta dele, ele vai levar muita gente. Eu digo, irmão, olha a minha cara de preocupado, irmão. Pastor, faça alguma coisa, converse com os irmãos. Eu não vou conversar com ninguém, irmão. Se todo mundo quiser ir, que vá. Fica na igreja quem tem compromisso com Deus e quem tem afeição comigo. Se for preciso mudar de pastor, me tirar e colocar outro para resolver o problema, eu saio. Eu não vou brigar com esse povo. Deixa, não, mas não. É porque o senhor não sabe. O senhor sabe quantas pessoas tinham lá ontem? Eu digo, irmão, já me disseram, mas diga aí o teu número. Mais de 60, ontem era 50. Eu digo, irmão, e tu estavas? Ele disse, eu fui lá mesmo. Vai, irmão, fique à vontade, irmão. Aí o irmão começou com fogo. Aí a gente ia para lá, e eu tranquilo, eu digo, eu estou nem aí, quem quiser ir lá. Vou atrás de ninguém, nenhum vou atrás, nenhum. Agora eu vou saber quem é quem. Aí o fogo foi apagando, e ninguém mudou para lá. O irmão criou uma confusão, fechou a igreja, lá onde ele estava. Aí eu corri, eu ganhei o ponto que ele tinha, e botei o ponto de pregação lá. Vou alugar logo aqui, que pode vir outro. Aí foi o seguinte, assim. Alugue. Não tem problema. Dá certo. Vou alugar logo aqui, muda de lugar, bota logo lá. Lá que era o chão. Irmão, nós não precisamos disso. Então como é que a gente lida com isso? Ciúme. É o apego excessivo, como se aquilo fosse seu. O próximo, orgulho, soberba. Leia ali. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Lupriolo diz o quê? Leia. O orgulho é um pecado. Todos juntos. Ele é mais difícil de ser morto e arrancado que outros pecados. Então, irmão, o orgulho excessivo, o orgulho em si, porque o orgulho sempre será excessivo, também é um sentimento perigoso de um coração que está enfermo, está doente, né? É a pessoa que sintoniza, Eu tinha um colega meu que quando ele pregava, ele saía perguntando, ei, como foi a mensagem? Eu dizia assim, a tua mensagem foi ruim demais. Rapaz, não digo um negócio desse pra mim, a mensagem tinha sido boa, mas eu só para a tua mensagem foi ruim. Aí ele parou de me perguntar, não sei porquê. Aí ele saía para um para outro. E aí, como foi a mensagem? Aí tinha os irmãos diziam, não, foi boa. Aí tinha aqueles que já ficavam assim, não, foi boa a mensagem. Para fulano só. Eu digo, fulano só vive perguntando se a mensagem foi boa. Eu digo, sabe o que você faz? Diga que foi ruim, nunca mais ele vai te perguntar. Diga, irmão, foi ruim a mensagem. Vai orar, vai ler a Bíblia, vai estudar, porque está sem ruim. Nunca mais te pergunta. Ou seja, são pessoas que estão o tempo inteiro querendo mostrar o que são, querendo mostrar que são bons, que são isso, que são aquilo. Não é um bom sinal. Vamos adiante. Esse aqui é outro sentimento muito perigoso: ansiedade, aflição, inquietação, preocupação. Estado de angústia que induz o ser humano a projetar no futuro perigos irreais, nascidos via de regra das interrogações do dia a dia. Perigos irreais, coisa que nem existe. Aí você fica sofrendo. Eu lembro que eu estudava no seminário. Aí nesse dia, eu quase não andava em São Paulo. Aí nesse dia eu andei em São Paulo e vi umas coisas bonitas. Aí tinha que estar lá no seminário às 18 horas para
18 horas, porque essa cidade aqui é muito bonita. Nunca tinha andado aqui. Aí eu andei. Quando fui pegar o ônibus já era quase 8 horas. O pastor André, o diretor, vai me massacrar e vai me colocar para escrever os salmos. Que essa era a disciplina. Ele vai. Aí eu fui naquele ônibus, irmão, o tempo inteiro preocupado. Então o André, se ele pega, eu vou dar um jeito de entrar por algum lugar que ele me veja, ou lá por trás. Aí na hora que eu vou entrar por trás, ele não tem o que fazer, estava lá atrás. Esse rapaz agora, eu digo, pois é, se eu estou chegando agora, eu vi umas coisas bonitas, eu nunca tinha ido em São Paulo, uma cidade de zona bonita, uns prédios bonitos. Eu fiquei andando lá na Paulista, eu vi o horário, mas eu achei tão bonito as coisas que ele disse, pois é, a aula ainda está acontecendo desde 7 horas. Pois é, agora nem dá mais para ir para a aula. Ele disse, pois é, agora tu vai para o teu quarto. Eu digo, e aí? Ele disse, não, vai para o quarto, amanhã tu assiste a aula. Não disse nada, não me deu nenhuma punição. Eu digo, rapaz, eu sofri pensando que ele ia me punir, mandar algum relatório para o meu pastor lá em Bacabal, quando não aconteceu nada. É quando você antecipa, irmão, um sofrimento. O ano retrasado eu fiz mais de 15 exames. 15 exames. Aí eu fazia um exame e não dava nada, eu fazia outro exame e não dava nada. Eu disse, mas será possível que não vai dar nada? Tanto exame que eu estou fazendo, meu Deus do céu. Aí no começo eu queria ficar preocupado, mas depois eu orei, eu disse, eu não vou me preocupar. Vou viver como se nada tivesse acontecendo. E exame, e agulha, e exame, e exame para lá, por causa de uma dorzinha que eu senti em uma certa região do corpo. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. Faz tomografia, faz não sei o que, tanta coisa. No final, o médico olhou para mim e disse assim, tu passa quantas horas sentado durante o dia? Isso ultimamente é 2 horas, 3 horas. Pois esse é o problema, tem que corrigir tua postura, tem que ter intervalos. É um problemazinho de coluna, não é nenhum problema, não é nada, é só corrigir a postura. Só isso, senhor, para todos esses exames, ele disse, e você está zangado. Se eu soubesse que era só levantar da cadeira, eu tinha levantado. Então, irmãos, a ansiedade, ela faz isso. Eu tenho um tio com mais de 70 anos, que há 8 anos ele faz tratamento de leucemia. Ele trabalha, negocia terreno, viaja, a gente só vê ele viajando, vai para todo lado. Ele disse, Wesley, eu não vou deixar de viver. Eu não vou deixar de viver. A minha vida continua. Eu posso morrer amanhã, mas o dia de hoje eu vivo. Eu posso morrer hoje, mas agora eu estou vivendo. Então, irmão, você não pode deixar de viver. Eu não estou querendo dizer que você vai ser irresponsável. Pastor, mas o senhor não sabe quantas dívidas eu tenho. O banco está me ligando. Não atende mais esse banco. No dia que você tiver o dinheiro, você vai lá e paga. O celular toca, é o banco, aí você atende, aí ele dá a pressão, aí você fica para baixo. Teu nome já está no Serasa, irmão. Então dê graças a Deus. É uma oportunidade para tu te corrigir agora. Mas eu estou devendo tanto. O banco não vai mandar te matar, irmão. Agora, se está devendo a agiota, aí se preocupa, meu irmão. Normalmente somos os que vêm de fora agora. Aí, irmão, se preocupe, irmão, se preocupe. Não sai de agiota. Faz como um amigo meu. Quero um agiota crente que não me mate, só ore por mim. Não te saia. Ora, irmãos, a ansiedade faz isso, nós devemos ter cuidado. A amargura, leia ali, a amargura. A Bíblia fala da amargura como uma raiz. Hebreus 12:15. Você pode então arrancar a semente, perdoando ao ofensor, ou cultivá-la, presentificando a mágoa em sua mente.
A pessoa sofreu a mágoa há 10 anos, mas é como se estivesse acontecendo agora, porque nunca perdoou. A amargura é o resultado de pensar demais na mágoa. A pessoa fica pensando o tempo inteiro. Ah, ele me humilhou, ela me humilhou, foi na frente de todo mundo. Ah, eu tenho um negócio comigo, irmão. Se eu viver um problema bem aqui, isso é que eu aprendi com meu pai. Tem um problema bem aqui, chegou em casa, eu não comento, não digo nada. Ué, de aquele negócio, eu digo, não, minha filha, esse problema aí aconteceu, vamos largar isso de mão, vamos orar, vamos fazer alguma coisa, vamos assistir um filme aqui, vamos fazer, eu faço alguma coisa. Ah, mas tu ouviu aquilo? Não, eu vou esquecer disso. Aí na hora que vem a lembrança, eu penso em outra coisa. Aí eu ocupo minha mente com outras coisas, com coisas boas. Eu penso na palavra de Deus, eu penso nas promessas que Deus tem para mim, eu penso no futuro que Deus tem para a minha vida, nas coisas que Deus tem para mim. Porque só assim você consegue permanecer e lidar com as coisas difíceis da vida. Meu pai, ele podia sofrer o que fosse lá fora, o problema que fosse, mas eu nunca vi meu pai em casa espraguejando. Problema não. Podia ser outras coisas, mas problema não. Ele nem falava, ficava na dele, por ali, conversava outros assuntos. Porque quanto mais você fala, irmão, pior fica. Outras questões, algumas consequências de um coração ferido. Primeira letra A, o que é que diz? Isolamento. A rotina de um líder, aqui não leve só em consideração um líder, qualquer pessoa. Existe o constante contato com pessoas. Para alguém que está doente em seu coração, isso exigirá um enorme despendimento emocional. Precisa de mais energia, né? Com seus recursos emocionais em baixa, o líder tende a isolar-se. Então, a pessoa que está ferida, ela pode se isolar. Pode se isolar. Por quê? Porque não tem mais força, não tem mais energia, não quer mais encarar ninguém, não quer mais ver ninguém. Então, vai se isolando. Fuga, pode até mesmo de forma imperceptível, passa a evitar certos aspectos de seu trabalho. O trabalho pode se tornar um ambiente sofrível. Se você gostava de tomar um cafezinho em determinado local, lá dentro da empresa, aí você não pisa mais lá, porque lá pode ter alguém que te causou um problema ou que te persegue. Aí você não anda mais em determinados locais, você não comparece mais em determinadas reuniões, você vai fugindo de determinadas responsabilidades. Fuga. Tornar-se menos disponível, que aí surge insatisfação em conviver com pessoas. Não sei o que é muito sério. Pessoa que chega nesse estágio, misericórdia, não quer mais ver ninguém, não quer mais conviver com ninguém, foge de tudo. Problemas familiares, o convívio familiar fica comprometido. O lar torna-se um ambiente ideal para liberar a ira e a revolta provocada por relacionamentos. Às vezes o problema é no trabalho, o problema é na igreja, o problema é lá fora, mas a ira só é liberada onde? Em casa. E às vezes não é a ira que é liberada, pode ser a murmuração, murmurando o tempo inteiro em casa, murmurando, reclamando. Eu já fui murmurador, irmãos, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E Deus me deu tanto problema, tanta dificuldade, que em um ano eu fiquei curado da murmuração. Porque eu aprendi que Deus sempre tem uma saída. Ah, não tem não, aí não tinha recurso, não tinha nada, meu Deus, eu vou morrer de fome hoje, mas senão Deus mandava. Aí no outro dia, para amanhã não tem, comendo hoje, murmurando, eita, amanhã, meu Deus. Ué, misericórdia, tu está de boca cheia, murmurando de amanhã, ué, tu está mastigando. Eu digo, meu Deus, eu estou mastigando mesmo, já murmurando, o dia que vem, meu Pai, misericórdia. Preciso de libertação. Aí Deus foi me ensinando direitinho.
Deixei de murmurar e de me desesperar. Propensão ao pecado. Pessoas nesse grau, elas podem ficar, como é que chama a palavra? Os irmãos, até esqueci. Carentes. Pessoas que andam sempre carentes. Essas pessoas que andam muito carentes, elas estão mais propensas a pecar, porque elas vão compensar a carência, e muitas vezes não é com a oração e com a busca por Deus, é com o pecado. Muito sério. Perda de produtividade. A pessoa rendia muito. Eu fico muito preocupado com um pastor, um líder, um irmão, um dirigente, quando ele passa a perder produtividade, porque a primeira coisa que a gente faz é cobrar. Cadê o resultado? Não alcançou a meta. A primeira coisa que a gente quer cobrar, mas como é que está o coração do irmão? Porque quando uma pessoa que produz, que trabalha, que rende, quando ela passa a produzir menos, há algum problema. Não estou dizendo que é pecado, mas pode ser uma insatisfação, pode ser um problema familiar, pode ser um problema com ela mesma, pode ser uma ansiedade, pode ser uma depressão, pode ser uma vontade de largar tudo. Então é necessário saber como está esse coração. E por último aqui, o último slide é esse: vontade de desistir. Vontade de desistir. Isso aqui é um dos últimos graus, ou o último grau do problema. A pessoa passa a desistir. Não quero mais liderança, não quero mais. Olha, aquele pastor aqui em Santa Inês que se suicidou, a gente não fala muito sobre esse assunto, né? Que é um assunto tão. Como era o nome dele? Arimateia. Eu estava congregando no Templo Central no período. Uma semana antes, eu tinha ido na casa de Arimateia. Arimateia tinha desistido de tudo. Depois daquele dia, quando eu entrei no carro com a Janice, eu disse: Janice, pode te preparar, nós vamos perder a Arimateia. Ela disse: amor, pelo amor de Deus, no negócio desse. Prepare-se, porque nós vamos perder a Arimateia. Mas eu pensava que seria num prazo de 3, 4 meses. Pode se preparar que nós vamos perder a Arimateia. Ela disse: será, meu Deus? Se ele não tentar contra a vida dele, em nome de Jesus, ele não vai fazer isso. Mas ele vai morrer por desnutrição, porque ele não se alimenta e não dorme. Ele está numa estafa, ele está numa pane, o corpo dele está em pane. E aí pode se preparar, é 3 meses. Meu irmão, uma semana depois vamos estar na situação que estava. Aí depois que a gente foi saber que o médico tinha dito que qualquer melhorazinha que ele tivesse, por menor que fosse, ele ia recorrer ao que ele recorreu. Não sabia. Então é necessário a gente ficar muito atento a gente mesmo, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aqueles que convivem com a gente. E o último grau é esse: vontade de desistir. A pessoa quer desistir da profissão, quer desistir de tudo. Alguns querem desistir até da vida. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Você que ouviu esta mensagem aqui, é que Deus está do teu lado. E Deus tem a cura para todos esses sentimentos. Claro que nós vamos falar propriamente da cura na semana que vem, na próxima terça, porque hoje nós vamos encerrar. Mas fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus.